A vida é feita deste grande dilema chamado liberdade. Nós somos, na terra, o único ser livre verdadeiramente, porque todos os outros, de fato, vivem pelo instinto, são domados por seus instintos, nós também. Mas temos a capacidade de, inclusive, superar os nossos instintos. E é dentro desse contexto que a palavra de Deus hoje vem chamar a esta liberdade que é fruto de uma filiação. Não é fruto apenas de uma experiência de ter nascido, mas também de uma experiência de fazer crescer em nós os sinais de Deus, a sua vontade, o seu amor. Por exemplo, nós somos o único ser vivo, e eu já disse isso aqui, reiteradas vezes, que tem a capacidade de pensar no amanhã. O nosso cachorrinho, o nosso gatinho, nosso pet, nosso passarinho, não precisa ligar o despertador para amanhã. Ele nem sabe se vai ter amanhã. Ele não pensa, por exemplo, na morte, como nós pensamos. Ele não pensa e não tem preocupação se amanhã vai ter comida para ele comer, se não vai ter, se ele vai ter dinheiro no banco ou não, se ele vai conseguir pagar as dívidas, se ele vai ter saúde. Ele não vive essa experiência, mas nós vivemos. E é uma das experiências que nos fazem verdadeiramente humanos. A capacidade, inclusive, de sairmos de nós mesmos para refletir sobre nós. Enquanto seu cachorro, o seu pet lá, o seu gatinho, ele pode ser amoroso, mas ele repete o amor. Ele gosta de fazer o que você gosta, porque ele é alimentado por você, enquanto nós não. Nós, por exemplo, quando temos problemas com os nossos pais, problemas muitas vezes que a gente precisa de análise, de psicologia, a gente de fato até experimenta odiar os nossos pais, porque nos fizeram algo. Quanto tempo, por exemplo, um cachorro, que é absolutamente proibido, bater num cachorro, quanto tempo ele guarda a mágoa de um tapinha que você dá nele, de uma chinelada? Segundos? Que tempo é esse? E nós, quanto tempo guardamos muitas vezes alguém que nos ofende? Às vezes por uma vida inteira. Então, essa mesma capacidade que nos torna livres, ela nos torna apegados e com condições de apegar algumas coisas que, em vez de nos tornar livres, nos tornam mais escravos. Aí é preciso também que, de maneira bastante rasa e bastante simples, a gente pense o que é liberdade. O que é ser livre? Eu gosto de discutir muito com os jovens, especialmente da minha família, que lá a gente tem liberdade de continuar sendo amado, mesmo sendo chato, mesmo às vezes parecendo impor algumas coisas, e eu pergunto, o que vocês acham que é liberdade? Eu pergunto, o que é ser livre? Porque eu não sou livre para tudo. Por exemplo, o meu espaço não é livre, eu vou abrir os meus braços e aqui eu vou chegar perto dos 2 metros. Eu tenho 1,91 m, então eu não tenho liberdade para ser maior do que isso. Como não tenho liberdade para dizer, ô lei da gravidade, eu não quero te obedecer. Quando eu era pequeno, eu tinha um amigo que ele não gostava da lei da gravidade. E a gente assistia, naquela época que tinha 3, 4 canais de televisão, o Superman. A gente amarrava nas costas uma toalha vermelha, não é? Punha uma cueca por fora, igual usa o Superman, e brincava de voar. E esse colega, o Igor, ele não só brincava de voar, ele queria voar mesmo, ele desafiava. E um dia ele deu com a testa no chão, e aí nós tivemos que parar com esse tipo de brincadeira. Por quê? A lei da gravidade não poupa nenhuma criança inocente.
Por que o padre está falando isso de leis? Ele de novo está com esse moralismo? Não, meus amados, muito pelo contrário. Eu queria que vocês pensassem comigo que existem leis nas quais nós não podemos fugir. E essas leis são chamadas para nós de leis universais, que para o homem são chamadas de leis naturais. A correspondência com aquilo que Deus escreveu dentro de nós não é uma obrigação, mas é liberdade, porque a gente precisa de liberdade para ser fiel, inclusive a nós mesmos. Eu preciso de liberdade para ser quem eu sou. E é tão bonito, porque a partir disso a gente vai buscar em alguns filósofos, nem quero falar o nome dele, como Kant, que a liberdade é justamente a capacidade de, no máximo, até de não fazer aquilo que eu gostaria. Olha que bonito. Então eu acho que liberdade é poder fazer tudo. Não. Mas liberdade é ser livre inclusive de si mesmo. E aí entra essa experiência de liberdade no contexto da Quaresma, em que Jesus está dialogando e dizendo para os seus irmãos, aqui ele está falando de judeus, mas não é a religião, é os judeus da Judéia que queriam matá-lo. Então é de uma região total, não eram os praticantes, não. Especificamente o livro de João fala de uma região ao chamar de judeus, porque existiam israelitas, judeus também lá na Galileia de Jesus, entendam que é diferente. Então ele está discutindo com os judeus que eram filhos de Abraão, que moravam naquela região. Mas espera lá, será que vocês são verdadeiramente livres? Porque se fossem, me reconheceriam pelas minhas atitudes. Então o que é ser livre hoje? Dentro do contexto quaresmal e para fazer uma boa experiência de confissão, se a gente ainda não fez, de arrependimento, para nos apresentar verdadeiramente prontos para renovar as nossas promessas batismais. É olhar para os nossos desejos carnais, reconhecer que eles são nossos, reconhecer que eles fazem parte da nossa existência, mas dizer, eu posso ser livre de vocês, embora vocês convivam comigo. É dizer dessa vontade de controlar as coisas. Isso, gente, uma avó tem isso, esse pecado, mais santinha, aquela que reza o terço de joelho e acompanha. Vó, você que está em casa, muitas vezes você quer controlar a vida do neto, do filho, né? Quer falar mal da nora, para o filho. Eu estou sabendo, eu te conheço, né? Quer controlar a vida. É se perguntar e fazer um olhar para dentro de si mesmo. Olha, eu tenho condições e sou livre para controlar a minha vontade de poder. É olhar para a realidade que a gente tem de possuir as coisas, e eu dificilmente estou falando de pessoas que têm muito, também estou falando das que têm pouco, e diz não, isso é meu e nada é nosso. Quando eu pergunto para uma senhora viúva, um senhor viúvo, a sua esposa era sua? Não, a sua esposa é de Deus, porque ela veio de Deus e para lá ela voltou. O seu filho era seu, mãe, que você perdeu um filho? Não, seu filho era de Deus, porque se fosse seu estaria contigo. Agora, o que você tem mais de seu, é o que você tem mais condição de ficar livre. Olha que interessante. Padre, você está deixando a gente doido? Não. Você só pode dispor daquilo que é seu nessa vida. E o que é seu? É mais um pecado, que é a única coisa que de fato a gente tem liberdade, e essa liberdade vira atitude, e essa atitude agride a lei do Senhor, a lei natural que Ele colocou no nosso coração. Então quando a gente ouve assim, não fica apegado às coisas, porque nada é teu, de fato, um caixão prova isso, que nada é meu, nem o meu corpo,
que eu tenho que entregar para a prefeitura. Se eu vou enterrar em Rio Preto, peço autorização para Rio Preto. Se eu vou enterrar em Jaú, peço autorização para Jaú. Se eu enterro em Votuporanga, eu tenho que pedir autorização. Nem o meu corpo é meu. As coisas que eu tenho, minha conta bancária, a luta de anos, 70 anos de trabalho, não me pertence. Está muito claro para todos que já visitaram um cemitério, que no máximo a gente gasta uns 10, 15 mil reais em meia dúzia de pedra de mármore para lembrar com carinho. Acho lindo o cemitério que lembra com carinho, quem tem condições de fazer um lugar bonito, mas aquilo prova que não há um alqueire de terra, não há um centavo do banco, não há nada que nos pertence. Mas o que nos pertence? A vontade de ter alguma coisa. Isso nós podemos domar. O de poder a mesma coisa. Hoje a gente vive um momento que eu fico olhando de mães e pais absolutamente narcisistas, que não amam seus filhos, amam muito menos do que nós fomos amados, porque não dão o que é principal para os seus filhos: educação. Tem medo de não serem amados pelos seus filhos. E aí quando eu digo, o que você coloca em primeiro lugar na tua vida? Eles dizem, a família. E eu pergunto de novo, e se Deus oportunamente levar todos os seus antes, a família é tua ou é dele? E a mesma coisa são com os nossos prazeres. Eu posso possuir um harém de mulheres, como a turma lá do Oriente possui e pode, mas nenhuma me pertence. Nem aquele momento de prazer me pertence, mas a vontade de prazer me pertence, e essa eu posso dominar. Então, o que o Evangelho está dizendo é o seguinte: se a gente reconhece as atitudes de Jesus, nós reconhecemos de onde Ele veio. Se reconhecemos de onde Ele veio, é porque sabemos quem Ele é. Se sabemos quem Ele é, nós não somos mais escravos do nosso poder, da nossa vontade de desejo, e nem tampouco a vontade de possuir. Nós somos livres para escolher entre o céu e as coisas que passam. Se eu escolho o céu, e como diz o Evangelho, se o Filho me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Não porque eu já consigo dominar tudo o que é meu, não, mas é porque eu me esforço, porque tentar é coisa do capeta, e se esforçar é coisa de um cristão, que reconhece o que é melhor, e antes de culpar o mundo pelos seus problemas, diz, eu posso ser melhor, e quando eu sou melhor, eu faço coisas melhores, e quando eu sou melhor, eu construo coisas que não passam. O que é uma coisa que não passa? Uma casa? Uma família? Todo o poder da terra? Não, tudo isso passa. Mas o que não passa, e o que não pode passar em nós jamais, é o desejo de sermos livres do pecado e, portanto, separados. É isso que quer dizer santos, separados. E agora, para encerrar a reflexão, eu gostaria que você pensasse sobre a sua vida. Você é livre para ser aquilo que Deus quer? E quando a gente percebe que ainda não é, tem aquela canção que diz assim, sozinho eu não posso mais.
Então talvez você pudesse fechar um instantinho o seu olho e dizer assim: Senhor, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E basta isso. Quando você perceber que é escravo do pecado, você cante: sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E assim o Senhor te indica: vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E trem bom é não viver sozinho com a graça do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.